Igreja, nós estamos nessa pregação hoje, né? Nessa manhã de quarta-feira, consagração, né? E hoje é o terceiro dia do jejum, que nós estamos em jejum desde segunda-feira para o domingo da Santa Ceia. Vai ser a Santa Ceia, vai ser no próximo domingo, amém? Né? Então, nós vamos hoje pregar essa palavra em João 6, capítulo 6, verso 44, a qual diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então aqui o Senhor começa a identificar o cristão, amém? Da maneira que nós possamos alcançar a salvação da nossa alma, amém? Não há nenhuma religião que possa nos aproximar de Deus, senão Jesus Cristo, o Evangelho cristão, amém? Porque somente através de Cristo Jesus nós estaremos vivendo a eternidade com Deus, amém? Tá? Então ele diz aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Por que ele diz que Deus tem que trazer para o Filho? Porque a autoridade, o poder da palavra de Deus é que transforma. Jesus disse em sua palavra, lá em João 8,32, que ele disse o que para nós? Que conhecereis a verdade vos libertará. Nós só temos libertação se for através da palavra, e a palavra é de Deus, e a salvação vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todos que é de Deus, que é trazido por Deus, esses serão salvos, porque eles creram na palavra de Deus. Nós vamos também lá no livro de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele crescem não morressem, mas tivessem a vida eterna. Então essa é a palavra do convite, essa é a palavra que todo cristão tem que ter dentro do seu coração, que Deus nos amou, esse mundo é nós. Por que ele diz mundo? Eu quero que vocês identifiquem o porquê. Porque a Bíblia diz, antes de o Senhor enviar Jesus, que ele olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Quer dizer, não havia ninguém que fosse de salvação, não tinha ninguém, Rui, que ele pudesse chegar e dizer: ali está alguém que eu vou recomeçar nele, como ele recomeçou através de Noé, né? Como ele recomeçou ali a formar uma nação através de Abrão, depois transformou em Abraão, né? Como ele começou através de Davi, depois de Saul pecar, de eleger Davi o rei de Israel para tomar conta da nação dele. E ele agora olhou para a terra e não viu ninguém, não viu nenhum Noé, tá? Não viu nenhum Abrão, não viu nenhum Davi, que foi segundo o coração de Deus, não viu ninguém, missionária. Tudo era trevas. Ele não viu um justo sequer. O que poderia acontecer naquele momento? Destruir tudo. Se não há nada que se aproveita, Rui, você vai fazer uma limpeza na sua casa, né? A Ivone lá, você começa a separar tudo que não presta. Aí você olha, nessa casa não tem nada que presta. O que você faz? Taca fogo em tudo. Não é nada que aproveita, né? Então assim, Deus olhou e era o momento que, se não tivesse a promessa de Deus, o amor de Deus já para isso, ele mandaria fogo do céu, missionário. Acaba com tudo, acabou. Deus continuaria sendo Deus, amém? Ele não deixaria de ser Deus e nem vai deixar nunca por causa do homem, mas o amor dele, Deus amou o mundo. Aí fala mundo, o mundo tem que destruir tudo. Não, eu quero que se aproveite. Há alguma coisa, eu vou dar mais uma olhada, vou dar mais uma inspeção, e dessa vez eu vou colocar algo meu especial para poder consertar. O que tiver conserto, eu vou consertar. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que todos que nele crescem não morressem, mas tivessem a vida eterna. Então é esses que vêm até Jesus, aqueles que crêem nessa palavra.
Quem crê que Deus amou o mundo, ele se achega para Jesus, crê na promessa de Deus, crê no sacrifício que Jesus fez nessa terra para nos consertar, amém? Isso era um conserto tão ruim que não tinha nada que aproveitasse, que ele teve que destruir seu próprio templo, seu próprio corpo, aonde ele habitava. Tá? Ele se entregou, não tendo pecado jamais, ele se entregou para trazer o conserto a nós, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, amém? Então ele diz aqui, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Quer dizer, se crê que Deus amou o mundo e começar a seguir a palavra de Deus, do meu Pai, vai vir a mim, e então eu vou poder cumprir aquilo que o meu Pai me deu, todo o poder que foi dado nos céus e na terra, de ressuscitar no último dia. Quem quer ressuscitar? Eu o ressuscitarei no último dia. Esse último dia não é o último dia da existência, não. Esse último dia que ele vai ressuscitar nós é no último dia da vinda dele para buscar a sua igreja. Ainda haverá o último dia dos que estão perdidos. Isso é o último dia para aqueles que são salvos, né? Porque vai ter pessoas que ainda vão estar vivas, e vai ter o último dia na terra e serão arrebatados, e os que tiverem mortos ressuscitarão e voltarão para o Pai, amém? E ele diz aqui, ó: está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Olha essa palavra, todos ensinados por Deus. Esse todos ensinados por Deus não quer dizer só os que serão salvos, todos. Por isso que Jesus disse: eu vim para todos. Por isso que a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que a palavra diz: importa que o evangelho seja pregado a todas as nações, a todas as criaturas da terra. O que quer dizer? O ensinamento tem que estar para todo mundo, mas só serão salvos aqueles que vier até Jesus, aqueles que forem ensinados por Deus e obedecerem e executarem o que lhe é ensinado, amém? Porque não basta, você vê que tem tanta gente que vai na escola, ensina dia e noite e não aprende nada. O ensino só tem conclusão quando você aprende e executa aquilo que aprendeu. E aonde está relacionado isso? Quando Jesus está pregando o evangelho, os seus discípulos veem lá fora a sua mãe Maria e os seus irmãos e dizem: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. E ele olhou para quem estava pregando e disse: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são os que estão aqui ouvindo a palavra do meu Pai e as obedece e as executa. As ouve e as executam, amém? Quem executa é quem obedece, amém? Né? Esses aqui são minha mãe e meus irmãos, porque ouvem e executam a palavra do meu Pai. Então aqui ele conclui isso, que aqueles que são ensinados por Deus, todos são ensinados, mas quem dará crédito à palavra de Deus? Não, todos são ensinados. Quantos vêm à igreja, até se batizam, participam, mas não obedecem, né? Todos conhecem o evangelho, mas não querem obedecer, e se não obedecer, não tem salvação. E ele diz aqui, para nós, ó, glória a Deus, aleluia, tem que estar sempre olhando a hora, que eu tenho que dividir. E diz assim, ó: não ensinados, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quer dizer, ele ensina, mas todo aquele que ouvir e aprender. Aprender é aquele que obedece. Quem aprende, executa, né? Você aprende a falar, a somar, vamos colocar a coisa, você, 2 mais 2, 4, você aprende e começa a executar, a falar certo, a fazer o certo, que é obedecer, que é gravar e saber o que está fazendo,
executando o certo. Se fizer errado, não adianta você aprender que 2 mais 2 são 4 e dizer na hora da resposta que é 5. Não adianta, você tem que estar vivendo aquilo que é certo, né? E diz mais aqui, ó: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, que tem visto ao Pai. Então ele começa agora a colocar uma aproximação do Pai conosco. Quem já viu Deus? Ninguém. Vocês vão ver que até o próprio Moisés, missionária, né? Ele viu a silhueta de Deus. Isaías, ele viu a glória de Deus, mas ele não viu o rosto de Deus, viu os querubins, viu o trono, e ali ele já pensou que ia ser morto, né? Ai de mim, que tem lábios impuros. Ninguém viu Deus, a não ser quem que viu Deus e refletiu Deus nessa terra: Jesus Cristo. Amém? Através de Jesus Cristo, nós temos a imagem de Deus. E através dos cristãos, nós temos a imagem e semelhança de Deus, que reflete Cristo, que é o próprio Deus. Amém? Tá? Então, hoje, quando nós vemos um evangélico, uma pessoa que é cristã, nós estamos vendo o próprio Cristo. Amém? O próprio Deus. Por que nós vemos? Porque se ele aprendeu o que foi ensinado, ele vai falar com mansidão, ele vai ser amoroso, ele não vai ser viciado, ele vai ser uma pessoa que vai praticar tudo que Deus quer que nós façamos. Ele não vai viver escandalizando, na bagunça, mostrando o seu corpo, vivendo na vida da carnalidade, vivendo bêbado, vivendo drogado. Ele vai começar a ser uma pessoa moderada, não vai ficar no meio da bagunça, né? Não vai ficar lá se chacoalhando para os outros ver, querendo aparecer. Ele vai ser uma pessoa que vai respeitar os princípios de Deus. Aí vai olhar e vai dizer: olha o Rui virou cristão. Por que ele vai dizer que virou cristão? Talvez o Rui não precisa nem dizer que virou crente, porque o pessoal vai ver ele já falando diferente, estando em lugares diferentes, roupas diferentes, tudo dele vai começar a mudar gradativamente. Amém? O gosto dele vai mudando, toda a sua vida vai se transformando, não porque o pastor quer, mas porque Deus está vivendo nele, e como Deus vive a ele, Deus vive nele, Deus vai ensinando ele, e ele vai aprendendo uma nova forma de viver. Por isso que Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então todos vocês que aceitam Jesus, meus amados, né, vocês têm que ter dentro de vocês esse pensamento: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou perfeito, mas quem está em mim é perfeito. E se quem está em mim é perfeito, ele tem poder, ele é soberano, ele aperfeiçoa tudo a qual ele está presente. Amém? É impossível alguém ter Deus dentro dele, ter o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração e viver pecando, porque quem é de Deus não peca. Por que não peca? Porque Deus é perfeito, e se a perfeição está em nós, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e se os meus caminhos, meus pensamentos não são mais meus, mas são de Deus, eu não vou pecar mais. Pode vir até pensamento de pecado, mas na mesma hora é repreendido, porque a minha vontade não é mais própria, a minha vontade pertence a Jesus Cristo. É a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Quem serve a Deus obedece, quem não serve: não, vou fazer o que eu quero, eu acho que é assim, acabou. Está pecando e está excluindo Deus da vida dele. Amém? Então nós temos que obedecer a palavra de Deus. Então, vamos ler mais um versículo, depois eu vou terminar essa primeira parte, né? E diz aqui: na verdade, eu vou dizer que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí nós voltamos lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos, né, que vêm, que crê no Senhor, têm a vida eterna. O que é esse crer? Né? Nós vamos explicar isso nessa segunda parte. Eu vou encerrar aqui.